Olá, hoje vamos falar sobre o meu primeiro pastor, o que eu aprendi com o meu primeiro pastor. E vamos falar também sobre as revelações e também sobre os falsos profetas, tá? Então eu me chamo Geni e este é o canal Diferenciando o Joio do Trigo. Hoje nós vamos começar aqui já com um cenáriozinho diferente, né? E vamos continuar assim. Mas vou melhorar ainda, tá? Vou melhorar ainda. Aqui eu peguei essa cortina, trouxe aqui, não consegui passar direito, me perdoem, tá? Porque eu tô recebendo comentário de todo jeito, tá? Então vocês vão me entender como foi que eu aprendi tudo que eu aprendi e por que eu combato. Eu combato essas pessoas, as heresias, os falsos profetas, as revelações mentirosas, isso tudo tem, né? Então nós vamos, por que estou gravando este vídeo? Por causa de muitos comentários, né? Que estão ali, muitos até tentando me denegrir, tá? Estão tentando me denegrir a minha imagem, tentando de tudo, né? Eu tô aqui, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não escondo o erro que está dentro da minha casa, tá? Eu não sou hipócrita de esconder o erro que está dentro da minha casa para apontar o do outro, ou apontar o do outro e esconder o meu, tá? Mas não, tudo aqui está exposto, tá? Aqui está exposto. Eu fiz um roteirinho, eu vou começar assim, tentar melhorar os vídeos do canal. Eu fiz um roteirinho e eu vou tentar acompanhar, então me perdoem, porque a pessoa que entra no YouTube, ele tem que entrar aí fazendo testes. Então, eu tô fazendo esses testes para tentar melhorar, tá bom? Então, em primeiro lugar, os ensinamentos do meu primeiro pastor, né? O que eu aprendi com o meu primeiro pastor? Quando eu fiquei evangélica, o meu primeiro pastor, ele me deu uns ensinamentos. Ele tinha sido chamado ali para a obra na cidade onde eu estava morando, porque tinha muitos problemas naquela obra, muitos problemas mesmo. E ali eram falsas revelações que tinham lá. Pessoas tirando proveito da obra de Deus, e esse pastor tinha sido chamado ali naquele lugar, ele tinha sido enviado ali para aquele lugar para acabar com as coisas que tinha ali. Quando eu entrei na igreja, tá? A igreja era um baracão feio, horrível. O piso da igreja saía areia, sabe? Então eu tô aqui no meu comércio, eu tô cuidando aqui, tá, gente? Eu tô vendo aqui também na câmera. Então quando chega a gente aqui, eu tenho que ver e tenho que pausar o vídeo. Me perdoe, então, quando eu tiver que pausar os vídeos. Esse pastor, ele comentou com a gente. Então a gente foi para a Igreja Deus e Amor. Fomos indicados pela minha irmã. A gente não conhecia igrejas evangélicas quando a gente ficou crente, quando a gente ficou evangélico, né? A gente não conhecia as igrejas evangélicas. E a minha irmã falou assim, eu sou a mais morena da minha casa, tá? Então a minha irmã falou assim, neguinha, tem uma igreja que é uma benção. Eu conheci ela quando eu morava em Foz do Iguaçu. E aqui não tem, mas lá na cidade que você mora deve de ter. Então a gente foi procurar, né, lá na igreja, meu marido foi procurar, a igreja achou. Tá. E nós começamos a congregar lá, conversamos com o pastor. Um pastor que era uma bênção, um senhor de idade, doente já por conta da idade, né? Porque é difícil um idoso que tenha muita saúde. Então ele era doente já por conta da idade dele. Hoje ele já é falecido, esse pastor, tá? E a primeira coisa assim que eu fiz quando entrei para a igreja, porque a gente não sabe, gente, a gente que vem do mundo, as pessoas evangélicas, a gente pensa assim, são tudo um santarão. O que passou na minha cabeça a primeira vez? Primeira coisa, quero ver se esse pastor é um certinho mesmo, sabe? Foi isso que eu pensei, gente, e eu ficava tentando ver alguma coisa de erro do meu pastor. E graças a Deus, eu não encontrei, porque eu era uma nova convertida e eu acho que aquele pensamento ali era um pensamento maligno que estava na minha mente, tá?
Por que eu digo maligno? Porque o maligno sempre tenta nos tirar da presença do Senhor. E eu não digo aqui que você não precisa de igreja, você não precisa estar na igreja. Eu digo aqui sim, que você precisa estar na igreja, que você precisa congregar. E que em todo lugar tem joio, em todo lugar tem o trigo. E você tem que buscar a presença de Deus, você tem que diferenciar o joio e o trigo, não ir atrás do joio, não fazer o que o joio faz, entende? Não imitar o joio, nós temos que imitar o trigo, imitar a Jesus. É a Ele que nós devemos fazer. Ai, gente, uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Tem um senhor aqui nos comentários que tá me chamando de tudo quanto é coisa, gente. E dizendo assim, olha lá, ela tira a sobrancelha. Gente, eu não tiro minha sobrancelha. Não sei se dá pra ver daqui de perto, mas eu não tiro não, tá? Faz muito tempo que eu não tiro minha sobrancelha. Desde que eu nunca mais cortei os cabelos também, meus cabelos. Gente, estão aqui. Eu não tenho intenção. Eu acho errado também a vaidade em excesso. Sim, eu acho errado. Mas se uma pessoa, se o meu irmão é vaidoso, se a minha irmã é vaidosa, eu não vou deixar ela pra lá. Não, gente, eu tenho que abraçar. Eu tenho que abraçar. Nós temos que abraçar as almas. Nós temos que abraçar as almas, porque senão nós não vamos conseguir ganhar elas para Jesus, tá? Jesus foi comer com os pecadores. Ele foi posar na casa dos pecadores, né? Como a gente sabe ali, Zaqueu. Jesus foi posar na casa de Zaqueu. Ele era um pecador, um cobrador de imposto, né? Ele era mal visto para todo lugar porque ele era, né, um pecador. E as pessoas comentaram, olha lá Jesus indo na casa do pecador, daquele pecador. E Jesus foi, gente. E ele não ganhou aquela alma para Jesus. Ele não ganhou aquela casa para ele, para a alma daquelas vidas. Glória a Deus, sabe, gente? Então a gente não faz acepção de pessoas. Eu não vou vir aqui no YouTube pregar usos e costume, porque aqui no YouTube tá assim de gente pregando uso e costume que não vive. Olha o Balela. Aí, olha o exemplo que o Balela deixou, pregando uso e costume. E olha o que ele fez. Tá atrás das grades? Tá. E vai ver o porquê. Não vou falar aqui, porque as diretrizes não permite que a gente fale certas palavras aqui, então eu não vou falar. Mas pesquise no YouTube porque ele foi para cadeia. Por quê? Gente, aqui o tempo tá para chuva, tem moscas rodando, tem no foro, mosca sentada, é assim aqui no sul. E aqui é quase interior, tá? Onde eu moro aqui é quase interior, lugar pequenininho, todo mundo conhece todo mundo. Gente, isso daqui, ó, é fiozinho de cabelo branco, tá? São minhas luzes naturais, tá? Olha só, tenho bastante e também não me incomodo com isso. Então, eu não vou pregar usos e costumes, eu não vou deixar uma pessoa que é vaidoso de lado, porque eu não sou assim. Gente, se me colocar eu junto com a minha irmã de sangue, que eu amo minha irmã, gente, eu amo minha irmã. Gente, vocês vão ver uma diferença muito grande, né? Então, a minha irmã me acompanha aqui no YouTube. As minhas sobrinhas me acompanham aqui no YouTube. Eu tenho sobrinhas que se criaram muito longe da gente, então elas não conhecem muito a nossa vida, a nossa vivência, né? Então, mas eu tenho as minhas sobrinhas que sempre estiveram perto também, né? Que conhecem, né? E sabem do que eu estou falando, Gente, na minha casa, os usos e costumes, as doutrinas que fala, é só eu que tenho, eu e a minha mãe, tá? Minha mãe agora, porque antes ela não tinha não, ela era de uma igreja muito liberal. Uma igreja muito liberal que eu achava muito errado, porque até cobrar a entrada nos dias de eventos da igreja cobrava, tá? Então, em todo lugar tem erro. Todo lugar tem erro. Não é só na igreja Deus e Amor. Não é, tá? Então, a respeito das bebidas, mais uma vez eu vou falar aqui a respeito das bebidas, eu já vou entrar ali no assunto, né? Dos ensinamentos do meu primeiro pastor, que ele chegou ali e ele nos ensinou, né?
que acontecia, gente, a respeito das bebidas que tem para vender aqui no comércio. Não é porque eu quero. Eu não quero. Todos os dias eu converso com meu marido a respeito disso. E eu quero agradecer um pastor, gente, eu esqueci o nome do pastor, tá? Que ele é pastor da IPDA. Ele comentou no meu vídeo, ele se inscreveu no meu canal. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, Deus recompense o senhor, tá? Porque eu tô levando bordoada aqui no YouTube, sabe, das pessoas, dos santos, mas eles não entendem a minha luta, porque não é da minha vontade de vender, tá? Não é. Muito obrigado, pastor. Eu mostrei o comentário do senhor para o meu esposo, eu mostrei a minha resposta minha para o senhor. Eu mostrei para o meu esposo, tá? Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Então, a maioria das pessoas até comentam alguma coisa boa, mas muitas vezes falta com respeito no momento de falar, chama de tudo quanto é coisa. Outro dia teve uma moça que comentou também, que ela falou que aqui ela não vê diferença deste comércio com prostíbulo. Não vê diferença com prostíbulo. Então, se ela não vê diferença, eu sou a mulher que estou cuidando desse estabelecimento. Então, você está me comparando com o quê? Tá? Com quem? Tá bom? Com uma prostituta? Você está me comparando com isso? O YouTube não é terra de ninguém que a gente pode chegar aqui e falar o que quer, não. Tá? O YouTube não é terra de ninguém. Tá? Existe lei para isso. Tá bom? Então tá, o meu primeiro pastor, ensinamentos do meu primeiro pastor. Meus filhos não vão atrás de todo tipo de revelação que vocês ouvem, porque existe revelação. E aquele pastor começou a ensinar pra gente, e foi muito bom aquilo que a gente aprendeu, sabe? E aquele pastor começou a ensinar pra gente, que de um lugar que ele foi, aquele pastor ele era muito bem visto, José, o nome do meu primeiro pastor, José. E a irmã era Maria, tá? Era o José e a Maria, a esposa dele. E aquele pastor contava que em outros lugares que ele tinha ido, que ele tinha sido transferido, porque ele fazia muitos anos que ele era pastor, então ele era transferido para um lado, para o outro e tal. Teve um lugar que ele foi, que tinha obreiros da igreja, que eram acostumados a ir na casa dos irmãos e dizer assim, ó, vinha um aparelho de som, dizia assim, ó, Deus me revelou para você me dar esse aparelho de som, que ele vai te dar um novo. E aquela pessoa, naquela humildade, dizendo, é um servo de Deus, é um homem de Deus, ele dava aparelho de som, tirava de dentro de casa e dava. Então, aquela pessoa, tinha obreiros que faziam isso. Então, aqui eu estou entrando ali nas falsas revelações, né? E por que o nome do canal? É Diferenciando o Joio do Trigo. O meu primeiro pastor me ensinou eu diferenciar o joio do trigo, porque está infestado nas igrejas. E ele via que eu observava, entende? E ele sabia que se eu observasse, e ele começou a me ensinar isso, porque ele sabia que se eu observasse, eu poderia sair da igreja, eu poderia não permanecer na presença de Deus. E eu precisava estar na igreja. E eu não falo para ninguém, saia da igreja. A minha mãe, quando aconteceu tudo que aconteceu com a gente, que eu parei de congregar, né? A minha mãe, ela falou, porque eu que trouxe a minha mãe para a igreja Deus e Amor, tá? Eu falei, mãe, a senhora não saia de lá, não saia. Eu só saí por causa disso, porque senão eu tava lá junto com a senhora. A senhora não saia. A minha mãe tá lá, a minha mãe tá lá. Graças a Deus, tá? Graças a Deus. Porque Deus é maior na nossa vida, tá bom? Então, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Eu não aconselho ninguém, tá? Eu vou na igreja Deus e Amor, eu vou como visitante e eu vou numa congregação que é um casal humilde, um casal abençoado que cuida, tá? São uma bênção esses irmãos. Eles também não fazem acepção de pessoas, eles abraçam qualquer alma que chega ali, eles pregam o evangelho, eles pregam a palavra, tá? Eles não pregam balela, tá bom? Então, esses irmãos, eu sempre vou nessa congregação. Meu marido sempre ajudou nessa congregação, até na construção desta congregação. Então, eu gosto muito de lá, tá? Desde antes dessa irmã ir para lá, eu já ia. Eu sempre fui nessa congregação, na verdade, desde que foi aberto, né? Então, graças a Deus por isso, e eu continuo indo. Eu continuo indo. Eu não falo para as pessoas, saia da igreja.
saia, mas não deixa que certos ensinamentos, porque se fosse assim, eu não teria sido salva, eu não teria sido ganha para Jesus, tá? Então, não faz acepção de pessoas. Então, sobre as revelações, o nome do canal é Diferenciando o Joio do Trigo, porque desde sempre, desde o começo da minha conversão, eu tive que aprender a diferenciar o joio do trigo. Então, toda aquela bagunça, aquele pastor, quando ele saiu dali, aquela igreja estava linda, tinha umas cortinas maravilhosas. Gente, quando eu entrei lá, tinha um pedaço de TNT, todo rasgado, costurado à mão, emendado os pedaços para tampar assim um lugar, uma parede onde tinha uma janela de vidro atrás, que no círculo de oração era de manhã cedo, a gente ia em jejum no círculo de oração, uma bênção, gente. A gente levantava cedo e ia para a igreja, ia lá orar em jejum. Oh, Deus maravilhoso. Era poder de Deus mesmo. E ali entrava muito sol e dava uma réstia, sabe? Através daquele vidro, parece que aquele sol ficava mais forte, porque no verão, aqui na minha região, é bastante quente. E no inverno também é frio, bastante frio. Tem muitas regiões aí que é bem mais frio que aqui, né? Aqui nunca nevou, dá geada, neve não, né? Então, mas bastante região aqui no sul que dá bastante frio, né? Bem mais do que aqui. Então, as revelações falsas, muitas vezes eu vi, eu já recebi também revelação falsa, mas eu deixei assim, ó, eu não blasfemei, tá? Eu não blasfemei, e eu com Deus, eu ponhi nas mãos de Deus, e eu vi Deus agir, glória a Deus por isso, tá? Então, também sobre as mentiras, né? As mentiras dentro da igreja. Gente, teve um pastor, assim, mentira para tirar proveito, né? Teve um pastor, então, que às vezes eles fazem desafio, eles desafiam a pessoa que está lá dentro da igreja para entregar um voto. Gente, o voto, ele é bíblico. Tá? Ele é bíblico, mas é de você com Deus. Você não pode pegar porque você, te oferecer, pega. Não é assim. É um propósito teu com Deus. É um propósito teu e de Deus. Então, às vezes a pessoa chegar e dizer assim, esse voto é de tantos reais, pega, e sair de um por um distribuindo e as pessoas pegando. Chegou em mim e falei, irmão, não vou pegar. Ele quis me desafiar, né? E ele disse assim, isso... Eu acho que eu tinha uns 2 anos que eu tinha ficado evangélica. 2 anos depois de batizada. Ele falou assim, você não tem fé? Que Deus pode preparar para você? Sabe? Daí eu falei assim, irmão, eu e Deus, sabendo das minhas necessidades e do que eu posso, do que eu tenho, tá? Então, eu falei para ele baixo também, porque eu não poderia também envergonhar ele, né? Não poderia envergonhar ele naquele momento ali, dentro do culto. Então eu falei baixo para ele e ele saiu dando risada, assim, tipo com deboche, me debochando, entende? Então, as mentiras, porque se Deus fala alguma coisa para você, é para você, tá? Se Deus fala para mim, é para mim, tá bom? Agora, o que Deus fala para mim, eu não posso dizer para você. Se Deus mandar eu tirar alguma coisa de mim, eu não posso dizer que, Deus mandou eu tirar alguma coisa de você. Não, cada um é cada um. Cada um é cada um. Deus sabe, nós somos pessoas únicas, sabe? Nós não fomos feitos por Deus assim em grande escala, tá? Nós somos feitos únicos, nós somos exclusividade do Senhor, únicos. Cada um indivíduo é único diante de Deus. E Deus te conhece, Deus sabe de você. E você não é igual ao outro, tá? Não é igual ao outro. Glórias a Deus por isso, tá? Então, também a respeito do exemplo de verdadeiras revelação. Exemplo de verdadeiras revelação. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu não comentei sobre essa revelação. Eu até falei que eu ia falar sobre a cura do meu filho, tá? E eu não falei. Uma verdadeira revelação. O meu filho mais novo, hoje tem 14 anos. Ele é um rapaz já. Ele é grande, ele é maior que eu, tá?
Eu até brinco com ele às vezes, olha como você tá grande, né? Você é maior que eu. Então, o meu filho, gente, ele nasceu com uma má formação na coluna. Uma má formação na coluna. Como eu falei para você que tem aquele que vai lá e te entrega uma falsa revelação, às vezes para se promover dentro da igreja, às vezes para algum benefício próprio também, para tirar algum proveito, né? Tem aqueles que entregam a verdadeira revelação de Deus. E as minhas irmãs sabia, a minha mãe sabia, meu marido sabia, e eu não comentava que o meu filho, se ele continuasse daquele jeito, ele nunca ia andar, ele nunca ia se movimentar, ele não ia movimentar os braços, ele ia ser tetraplégico. A minha sogra não sabia. A minha sogra não sabia. A minha sogra não tinha nem tempo, naquele tempo também, de estar junto com a gente e acompanhar a gente, mas eu sabia desde antes dele nascer que ele ia ser daquele jeito. Só que eu recebi revelação, sabe, na igreja, assim, antes, no comecinho da minha gestação, que nem aparecia minha barriga. Eu nem sei se aquela pessoa sabia que eu estava grávida, mas aquela pessoa me passou a revelação dizendo assim, que aquele que estava no meu ventre ia ser um servo de Deus, um servo, não era serva, era servo, e eu não sabia ainda se era menino ou se era menina. A minha sogra achava que era menina por conta do formato da minha barriga e da diferença da outra gestação que eu tive do meu filho mais velho. Mas aquela revelação dizia que era um servo de Deus e ele ia ser usado por Deus. Gente, eu choro de alegria na presença do Senhor. Eu agradeço a Deus. Toda vez que eu olho para o meu filho, eu falo que ele é lindo. Ele é lindo, gente, ele é maravilhoso. Muito bonito mesmo. As pessoas comentam do meu filho desde pequenininho. Tinha pessoas que chegavam a dizer que nunca tinha visto uma criança tão linda quanto ele. Sabe? Gente, o meu filho nasceu daquele jeito, ele não se movimentava. E eu já tinha o meu primeiro filho, que sempre foi forte, né? Sempre foi forte, ele nasceu saudável, ele nasceu perfeito. Mas o meu segundo filho, ele não movimentava a cabeça nem os braços, pouquíssimo as perninhas dele. A minha sogra, falei sobre a minha sogra não sabia pelo seguinte, um dos filhos ela perdeu um filho, ali nos tempos que eu tive o meu filho, ela perdeu o filho dela no dia 4, no dia 12 nasceu o meu filho. E esse meu cunhado teve muito doente, gente, muito doente. Às vezes o meu marido me deixava sozinha em casa, a gravidez era de risco, me deixava sozinha em casa. Tem uma loja aqui que tá com promoção, passou um carro de som aqui, eles estão soltando foguete, eu não sei se vai sair aqui no vídeo, tá? Então, e não é muito pertinho daqui, mas o barulho vai longe, né? O meu cunhado faleceu, né? Ele teve doente muito tempo antes, então a minha sogra, ela aquela preocupação dela com aquele filho, né? E eu dou toda a razão para ela, não tô falando mal da minha sogra, tá? Então ela não sabia, gente, porque era muita coisa para ela, né? E às vezes o meu marido me deixava ali sozinha e ia lá cuidar do irmão dele, né? O irmão dele era bem mais velho que ele, esse que faleceu. Hoje em dia, os sobrinhos, os filhos dele vêm sempre na nossa casa, né? Graças a Deus. São todos homens casados já, né? São 3 filhos homens. E nesse tempo ali, o meu filho nasceu. Então, a minha sogra, ela não sabia. Ela não sabia que o meu... Tava me ligando aqui, né? Tomara que não ligue de novo. A minha sogra não sabia que o meu filho tinha todos esses problemas, a gente também não falava, não comentava. Mas a gente sabia que a gente tinha um Deus maravilhoso, que já tinha feito um milagre na minha vida e podia fazer na vida do meu filho. Gente, ali o meu filho nasceu daquela forma. A minha mãe se apavorou muito quando ela viu, porque a minha mãe teve 6 filhos, né? Criou 2 netos também, os filhos da minha irmã mais velha, os 2 mais velhos da minha irmã mais velha. Ela criou. E ali eles
Tô olhando aqui que eu escutei um barulho, pensei que talvez estava chegando gente ali, mas não. Pode ser algum passarinho, né? Porque tem bastante passarinho aqui. E ali, a minha mãe se apavorou muito quando viu, né? E todo mundo orava. Só que na igreja eu não comentava. E uma jovem da igreja, hoje ela é casada, tá bom? Eu não sei nem se eu posso falar o nome dela aqui, mas eu gosto muito dela. Hoje ela tem também os filhos dela, tem 3 meninos, os filhos dela são muito lindos, eles. Aquela jovem, ela fez uma campanha junto comigo quando eu estava gestante. Ela disse que Deus revelou para ela ir na minha casa fazer uma campanha de oração junto comigo. E ela ia toda terça-feira às 6 horas da tarde, e nós duas dobrávamos o joelho e nós orávamos, porque era uma gravidez de risco, sabe? Era uma gravidez de risco. E ela orava junto comigo. E ela era uma jovem assim muito querida. Todo mundo gostava dela. E ela era usada por Deus e ela era chamada na região assim para pregar, sabe? E ela ia. E Deus usava muito. Ela tocava, ela cantava, sabe? E era uma bênção, né? E ela era usada por revelação e por profecia. E ela foi e me entregou uma revelação assim, depois que meu filho nasceu, fazia acho que uns 3 meses ele tinha de vida. Eu estava na igreja e eu fui revelada assim, ele estava dormindo no meu colo, e eu fui revelada assim, olha, o Senhor acrescenta na coluna dele esta vértebra que faltava, essa má formação, que ele nasceu com essa má formação, e o Senhor acrescenta na coluna dele a vértebra que falta. Tá, eu recebi a revelação, eu fui lá na frente com meu filho no colo, eu dobrei meu joelho, eu agradeci a Deus, tá, fui para casa, comentei com meu marido em casa, né, o meu marido trabalhava no horário do culto, ele chegava quase no final do culto, que ele saía do trabalho, passava na igreja e a gente ia junto para casa, e ele chegou e eu contei para ele da revelação, e olha, e antes ainda de ver nos exames, antes de eu ter meu filho, Deus revelou para o meu marido que aquela criança ia nascer daquele jeito. E o meu marido chorava muito, e ele me contou, meu marido me contou. Daí eu falei, tá nas mãos de Deus, porque eu passei pela mão de Deus, e graças a Deus pela mão de Deus. Tem gente que aqui fala assim, ó, irmã, você vai pagar, você tá na mão de Deus. Graças a Deus se eu estiver na mão de Deus, porque a mão de Deus é misericórdia. Os homens não têm misericórdia. Eles passam por cima das almas, eles pisam nas almas. Mas Deus é misericórdia. Graças a Deus por isso. É bom estar na mão do Senhor, tá? Deus opera. Graças a Deus por isso, tá bom? E eu não tô fazendo nada de errado. Jesus não falou dos hipócritas, dos fariseus hipócritas? Jesus não denunciou eles? Denunciou, tá? Os profetas da Bíblia também denunciaram o erro. Vamos voltar aqui. E o meu filho, isso é um exemplo de uma revelação verdadeira. No outro dia, o meu filho, de manhã cedo, que eu levantei da cama, ele era super calminho. E eu levantei da cama, ele estava acordado. Eu dei mamar para ele ainda, antes de levantar. Ele mamava no peito. Eu fui no banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto e voltei para trocar ele. Cheguei lá, eu fazia um barulho, ele virava a cabeça e olhava. Eu fui pro outro lado e bati palma para ele, chamei ele, ele virou a cabeça e olhou, tá? Então, ele não fazia isso. Ele não tinha movimento da cabeça dele, a cabeça dele ficava assim, ó, do jeito que dava, ficava pendurado, sabe? Então, por isso, gente, que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E você veja a diferença do joio e do trigo. Veja, perceba. E perceba que Deus fala. E Deus pode falar com você. Muitas vezes as pessoas falavam assim, ó. Gente, olha, perdão.
Eu tive que um dia falar para o pastor a respeito de uma irmã que ele mandou na congregação que nós estava cuidando fazer o culto, e ela chamou por revelação e ela entregou uma revelação falsa. Eu tive que falar para o pastor, porque aquela revelação falsa humilhou uma serva de Deus, porque ela não conhecia as pessoas que estavam dentro do culto. Ela não conhecia, tá? E ela passou uma revelação aqui, passou uma revelação ali, eu tive que ir lá e contar para o pastor. Falei, pastor, isso é certo. Essa irmã falou certo, irmão. Isso foi uma revelação de Deus. Ela não foi punida, ela só não veio mais na congregação que a gente cuidava. Eu falei, lá tá, o irmão fulano, que foi atingido por essa revelação, o irmão ciclano, a esposa dele e principalmente a mãe deles. Tá lá. Foi atingida por esta falsa revelação. E é um lugar pequeno que todo mundo conhece todo mundo, né? Esses irmãos foram humilhados por aquela revelação que ela passou para outras pessoas, mas humilhou eles, né? Então, qual é? As pessoas estão ali dentro da igreja e aquele que não conhece, ele chega ali e fala uma revelação mentirosa, uma revelação falsa, e ele não sabe qual é a relação entre uma pessoa e a outra que está dentro da igreja. Pode estar um lá num canto da igreja, outro lá no outro canto, e ele não sabe qual é a relação dessas pessoas. Que essas pessoas lá fora pode ser o marido e aí a esposa, pode ser o filho e o pai, o filho e a mãe, tá? O sogro e a nora, tá? Tudo isso estava ali dentro da igreja. Ela passou a revelação ali que dividiu mesmo a família, entende? Então eu cheguei e contei, né? Eu fui para a cidade, lá onde tem a sede. Cheguei lá porque ela foi enviada de lá. E eu contei para o pastor. A única coisa que foi feito foi que esta irmã não veio mais para a congregação onde nós estava. Ela fica lá na sede, né? Ela não é enviada para a congregação, mas fica lá na sede. Ou vai em outras congregações. Não sei se ela vai em outras congregações ali, ela não veio mais. Então isso é uma revelação mentirosa. É o exemplo de revelação mentirosa, o exemplo de revelação verdadeira. Então existe revelação de Deus. E existe o joio e o trigo dentro da igreja. E em toda a igreja. Em toda a igreja, não é só a igreja PDA, não. Não. O joio e o trigo está em todo lugar, tá? E a gente tem que saber. E a importância de congregar. É muito importante congregar, porque ali você tá ali os irmãos um dando força para o outro, um ajudando o outro, tá? É muito importante você estar dentro de uma igreja congregando. Agora, se você tá fora da igreja, eu tenho absoluta certeza que você sente falta. Você sente falta de estar reunido ali, tá? Então, é muito bom a gente tá na presença de Deus, é muito bom a gente estar na igreja, é muito bom a gente estar congregando, orando junto, tá? É muito bom. Compartilhando da palavra, meditando na palavra, tudo junto, isso é maravilhoso isso, tá? Então, é isso. O que eu queria para esse vídeo, que eu queria passar, que Deus abençoe, que o Senhor clareie a sua mente, que você possa entender, compreender o que eu quis passar aqui, porque tem gente que não tá vendo todo o vídeo e tá me descascando, não tá compreendendo, porque eu percebo que conforme a comentário não leu todo o vídeo, não leu. Então agora eu quero fazer a chamada para você, pedir para que você venha se inscrever no canal, tá? Que você compartilhe com alguém que está precisando, tá bom? Compartilha com alguém que está precisando ouvir, ou que você sabe que a pessoa vai gostar do conteúdo, compartilha. Que você dá o seu like, aí. Os vídeos estão tendo visualização, é um canal bem pequeno, um canal novo, é pequeno ainda, mas pelo que eu vi, pelas pesquisas que eu fiz, esse canal ele está atingindo o que outros canais demoraram mais de ano para atingir, ele está atingindo em 4 meses, né? Ele está atingindo coisas que outros canais demoraram mais de ano para atingir. Então eu quero agradecer. Apesar de a maioria dos comentários serem contrários,
Porque tem gente que maratona os vídeos pra xingar nos comentários, tá? Acontece isso. Apesar desses comentários, a maioria ser contrário, eu percebi que muitas pessoas gostou, por isso se inscreveu no canal. E a sua inscrição, eu não tô pedindo Pix, nunca vou pedir Pix aqui, tá? Nunca vou pedir Pix, nunca vou te pedir ajuda, a não ser que apareça alguém para ajudar e eu não consigo, aí eu te peço. Mas geralmente quando aparece alguém para ajudar, eu peço ajuda para minha família ajuda, minha família é uma bênção, gente. Minha família, muitos não servem a Deus, mas são bênção de Deus e Deus usa eles mesmo sem servir a Deus, tá bom? Então, é isso. E o encerramento, tá? Deixa o seu like. E se inscreva no canal, compartilhe com aquele teu irmão que você sabe que vai gostar do conteúdo, né? E nesse momento eu me despeço então com a paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor possa abençoar cada um e eu vou orar, tá? Eu vou orar que o Senhor venha abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que o Senhor acoberte estas vidas com teu sangue, meu Pai. Que as tuas mãos potentes sejam sobre cada um. Que a tua graça, a tua misericórdia alcance cada um, meu Deus. Cobre Jesus com teu sangue, abre a mente e o entendimento. Ajuda esses irmãos, essas irmãs, Senhor, a entender, a compreender, Pai. Para a glória do teu nome santo. Pai Santo, Deus poderoso, Deus misericordioso, eu não sei o que cada um precisa, Pai, mas o Senhor sabe, conhece o coração de cada um. Abençoa, Senhor. Abençoa de maneira que essas pessoas vejam a bênção do Senhor na sua vida, vejam a graça e a misericórdia, as mãos do Senhor agindo. As mãos do Senhor é maravilhosa, não tenha medo de Deus, não tenha medo do Senhor, se entregue na presença do Senhor e você vai sentir a graça e a misericórdia dele acalentando a tua alma. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Uma última palavra aqui. Se não fosse as mãos do Senhor, eu já teria excluído esse canal. Mas eu não excluo, porque a graça e a misericórdia dele está comigo, tá? Amém? Glórias a Deus. Paz do Senhor.